mudanças climáticas podem agravar significativamente o risco de morte entre crianças. A conclusão é de um estudo inédito conduzido pela Fiocruz em parceria com instituições internacionais. Os pesquisadores analisaram dados de mortalidade infantil de todos os 5.570 municípios brasileiros e cruzaram com informações diárias de temperatura entre 2000 e 2019. A análise abrangeu mais de 1 milhão de mortes de menores de 5 anos. Os resultados apontaram que bebês de 7 a 27 dias são os mais afetados pelo frio, enquanto crianças entre 1 e 4 anos de idade são mais afetadas pelo calor. O estudo identificou ainda que tanto o frio quanto o calor estavam associados à maior mortalidade por todas as doenças infecciosas, e especialmente por diarreia, enquanto a mortalidade por doenças respiratórias estava associada apenas ao calor. Embora o estudo seja nacional, os resultados mostram grandes desigualdades regionais. De acordo com a pesquisa, a região sul apresentou um maior risco de mortalidade associado ao frio e a região nordeste um maior risco associado ao calor. A mortalidade de crianças menores de 5 anos relacionada ao frio atingiu o maior aumento, 117% no sul. Já a mortalidade relacionada ao calor foi maior no Nordeste, 102%. De acordo com os pesquisadores, o aumento das temperaturas representa uma ameaça adicional a fatores de risco já conhecidos como vulnerabilidade socioeconômica e falta de infraestrutura básica, como saneamento e moradia adequada. Por isso, aponta o estudo, investir em monitoramento climático e epidemiológico é fundamental para proteger a saúde das próximas gerações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O número de sinistros envolvendo motocicletas vem aumentando em todo o país. Segundo dados do Atlas da Violência 2025, as motos estão envolvidas em 38,6% dos acidentes fatais no trânsito. Na Bahia, segundo a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, em 2024 o número de internações por acidentes com motocicletas chegou a mais de 12 mil. Para o superintendente de trânsito de Salvador, Diego Costa, o excesso de velocidade ainda é um dos principais fatores dessa crescente. O excesso de velocidade ainda é a principal causa, de sinistros, envolvendo em geral, não só motociclistas. Mas os motociclistas, a gente percebe que são jovens de 19 a 29 anos que estão morrendo, E há uma normalização desses sinistros fatais. As mortes no trânsito não causam comoção e a gente se preocupa com isso, porque só esse ainda que não terminou, tem mais mortes no trânsito do que em tiroteio, por exemplo. E são famílias que são perdidas, Eu conheço, por exemplo, familiares que teve parentes vitimados no trânsito, vítima fatal, que não se recuperou nunca. Abalou toda a família. Normaliza, porque se tivesse uma campanha realmente assim, incisiva, não só nessas datas, mas em todos os dias, tivessem campanhas mesmo voltadas à conscientização, eu acho que esse número com certeza diminuiria. Ele lembra ainda que o aumento da frota, o crescimento do número de entregadores com pouca ou nenhuma experiência e formação inadequada também contribuem para a vulnerabilidade dos condutores. Isso passa, na verdade, por uma questão social, Após a pandemia, a gente tem dados que aumentou o número de frota de motociclistas e com a entrada dos aplicativos de entrega e dos motorubers também, o número de sinistros tem aumentado em decorrência disso. E às vezes a pessoa não precisa nem de CNH, para adquirir o veículo. O jovem, ele completa 18 anos, já pode comprar a moto, aí já sai rodando, já se cadastra. Não há critério dessas empresas para adesão de novos trabalhadores, Pode ser assim se dizendo. Para você ter uma ideia, do total de todos os acidentes deste ano, 76% envolveram motociclistas. Outros fatores para o aumento de acidentes envolvendo motociclistas são falta de habilitação, desrespeito às leis de trânsito e imprudência, como dirigir ao
alcoolizado ou usando o celular, além da não utilização de itens obrigatórios de segurança, como capacete e vestuário adequado. O superintendente da Transalvador ressalta o constante trabalho para conscientizar os motociclistas soteropolitanos sobre os riscos do excesso de velocidade e estimular o respeito aos limites nas vias. A Transalvador tem atuado com palestras nos locais de ponto de entregas deles, blitz educativas. A gente está fazendo um curso também mensal de pilotagem segura ali no Barradão, que a gente consegue também trocar os capacetes desses motociclistas. Ensina, né, da teoria da legislação de trânsito, fala também sobre as principais infrações que eles cometem, mas infelizmente eles também têm que reconhecer e saber que é obrigatório usar os equipamentos de segurança, né? Que não pode ultrapassar sinal vermelho, exceder velocidade. Você educar uma pessoa que já é adulta é bem complicado, mas a gente tem tentado e tem conscientizado em todas as nossas campanhas. Lembrando que a multa por excesso de velocidade na moto varia de R$ 130 a R$ 880, dependendo da velocidade excedida, com acréscimo de 4 a 7 pontos na CNH e risco de suspensão para infração acima de 50% do limite. Já a multa por falta de capacete, que configura infração gravíssima, custa R$ 293,47 e resulta em 7 pontos na habilitação. Essa infração se aplica tanto ao condutor quanto ao passageiro. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, dia 1º de outubro, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que 29% das indústrias brasileiras já utilizam a cabotagem no transporte de cargas. Entre as empresas que ainda não usam esse tipo de transporte, 1 em cada 5 afirmou que poderia adotar o modal se houvesse melhores condições de infraestrutura. O levantamento também mostra que a maioria dos empresários que conhecem o programa BR do Mar, criado para estimular a cabotagem, enxerga vantagens na nova regulação. 9 em cada 10 acreditam que o principal benefício é a redução de custos. Essa expectativa foi citada por 85% das indústrias que já utilizam a cabotagem e por 70% daquelas que ainda não usam. A cabotagem é o transporte de mercadorias feito entre portos de um mesmo país. Entre os pontos positivos estão o menor custo em relação ao transporte terrestre, o baixo índice de roubos, o menor impacto ambiental, já que o modal é 6 vezes menos poluente que o rodoviário, e a capacidade de movimentar grandes volumes. A analista de infraestrutura da CNI, Paula Bogossian, explica o objetivo da pesquisa. O principal objetivo da consulta é trazer o panorama da utilização do transporte de cabotagem no Brasil e, para além disso, a perspectiva do setor industrial em relação à regulamentação do programa BR do Mar, que é o programa de transporte do estímulo da cabotagem. Hoje, o modal representa apenas 11% da matriz nacional de transporte, com predominância de petróleo e derivados. Entre os obstáculos para o uso da cabotagem foram apontados a incompatibilidade geográfica, a falta de rotas, maior tempo de trânsito e distância até os portos. Para o professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, Alderi Silveira Júnior, o Brasil tem enorme potencial inexplorado para o modal aquaviário. Cada viagem do navio, ele tira, numa rota, ele tira da estrada 170, 180 caminhões. Então isso é em termos, o ganho é muito grande em termos de segurança nas rodovias, em termos de proteção das margens das rodovias, em termos de controle de poluição. O interesse no modal é maior no Rio Grande do Sul, por 17% dos entrevistados, seguido por Bahia, Rio Grande do Norte e Santa Catarina,
por 13% em cada estado. Na sequência, estão Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, com 8% cada, e Maranhão, Pará e Paraná, com 4% dos empresários em cada estado. Entre as empresas de grande porte, 44% utilizam a cabotagem. Entre as médias empresas, o índice é de 22%, enquanto apenas 7% das pequenas recorrem à cabotagem. Para 79% dos que utilizam a cabotagem, a redução de custos foi o principal fator de escolha. Segundo a CNI, a adoção poderia reduzir os custos logísticos do país em até 13%. Participaram da consulta 195 empresas de 29 setores da indústria, distribuídas em todas as regiões do país. Reportagem, Cristina Sena. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para os casos de intoxicação por metanol, substância tóxica presente em bebidas alcoólicas adulteradas ou clandestinas. Profissionais de saúde devem notificar imediatamente qualquer suspeita ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, sem esperar a confirmação do diagnóstico. Em São Paulo já foram registrados 22 casos, 7 confirmados, 15 em investigação e 1 óbito confirmado. Outros 4 estão em análise. O número já ultrapassa a média anual do país, que é cerca de 20 ocorrências. Os principais sintomas aparecem de 12 a 24 horas após o consumo e incluem dor abdominal, náusea, visão turva, confusão mental e até cegueira. O Brasil conta com 32 centros de informação e assistência toxicológica, que orientam o tratamento feito com etanol, sob supervisão médica. A Polícia Federal também atua na investigação para identificar a origem das bebidas adulteradas e fechar pontos de venda irregulares. Com informações do Ministério da Saúde, reportagem Mariana Ramos. O presidente Lula destacou nesta sexta-feira, em entrevista à TV Liberal, no Pará, a importância da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que acontece em novembro em Belém. Lula afirmou que a realização do evento na Amazônia vai deixar um legado de obras e melhorias para a cidade, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. Segundo ele, o objetivo é que o povo tire proveito após a conferência. O presidente reforçou que essa será a COP da verdade, momento em que o mundo terá que decidir se acredita na ciência e assume a responsabilidade de enfrentar a crise climática. Lula disse ainda que convidou líderes de todo o mundo, incluindo o Papa, para que a COP30 seja um encontro global de chefes de Estado, sociedade civil e especialistas. O presidente garantiu estrutura de hospedagem para receber os visitantes e anunciou a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que vai financiar a conservação da Amazônia e de outras florestas do planeta. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. Desde 2023, Salvador tem a primeira rota regular de drones do Brasil regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A capital baiana também é a primeira a regulamentar uma política municipal de fomento ao uso de aeronaves não tripuladas. Atualmente, o serviço é voltado para a área da medicina diagnóstica, transportando amostras biológicas e exames coletados em laboratórios. A rota tem cerca de 35 quilômetros sobre o mar, na região da Orla, e cada drone carrega até 10 quilos por viagem, segundo o diretor de negócios do Grupo Fleury, Fernando Ramos. Hoje a gente está transportando todos os materiais que são utilizados comumente na análise clínica, né, na medicina diagnóstica, ou seja, sangue, urina, cabelo. E como é que funciona? Hoje a gente tem toda uma metodologia de transporte, né, para garantir a integridade da amostra, para garantir que a gente esteja cumprindo todos os requisitos regulatórios. Então a gente tem uma caixa onde são acondicionadas as amostras, temos ali uma forma de acondicionamento. A gente tem uma rota logística, ela começa ali na Baía da Marina,
tá? Ela tem uma primeira parada ali no Jardim dos Namorados para fazer uma troca de bateria e coleta de outras amostras. E aí a rota termina ali na região de Stella Maris, né? De lá ela já segue ali para o aeroporto de Salvador. Quando a gente pega o trajeto de drone, a gente tem mais ou menos 35 quilômetros que são percorridos ali pela costa para que a gente consiga fazer o transporte de forma rápida e segura. De acordo com Fernando Ramos, esse novo modal de transporte ganha mais agilidade e segurança no envio das amostras, além de trazer benefícios econômicos e ambientais. O transporte via drone, ele é muito mais rápido do que o transporte por meios tradicionais, seja um carro, uma moto. Em Salvador mesmo, né, a gente teve aí uma redução de quase 60% do tempo de transporte das amostras, quando a gente compara como era antes, né, e como ficou agora com a utilização do drone. E você sabe, né, que na saúde o tempo importa muito. Pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Pode fazer a diferença por uma decisão médica, pode fazer diferença ali nas expectativas ali dos pacientes, da família. O segundo fator, sem dúvida alguma, é custo. O drone ele consegue fazer uma quantidade maior de rotas no único dia. E por fim, né, o terceiro benefício é a questão de meio ambiente, que sinalizam que a questão da pegada, né, de carbono acaba sendo muito menor no transporte via drone do que no transporte tradicional, que utiliza combustíveis fósseis. A experiência pioneira em Salvador também abre espaço para ampliar o uso de drones em outros setores, como comércio eletrônico e atendimento a emergências, o que, segundo Fernando Ramos, demonstra o potencial desta tecnologia de transporte para transformar a mobilidade urbana e os serviços essenciais. O que a gente precisa ver aí ao longo dos próximos anos, Rafael, até para que a gente possa ver essa tecnologia prosperar, né, e ficar cada vez mais comum, eu acho que são dois fatores. Primeiro, a evolução da tecnologia. Então, hoje a autonomia do drone já aumentou muito em relação a 5 anos atrás. E quando eu falo em autonomia, eu falo não apenas do peso, da capacidade de peso transportado, mas também do tempo que o drone consegue permanecer no ar sem a troca de bateria. Então, já evoluiu muito, mas até para que a gente consiga utilizar o drone para outras aplicações, a gente precisa que a tecnologia evolua e vai acontecer sem dúvida alguma. O segundo ponto é a questão da regulação. Então, hoje o drone ele não pode voar em cima de nada nem de ninguém. Então, para que a gente veja esse modal se proliferar, é importante que os órgãos reguladores, eles que vêm trabalhando bastante nesse assunto, vêm acompanhando de perto, né? Mas a gente precisa ver uma evolução aí nesse aspecto para que as possibilidades aumentem. Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes. Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança ou adolescente que estuda em escola particular, é preciso preparar o bolso. O reajuste da mensalidade do ano que vem deve vir acima da inflação. E bem acima, de acordo com o levantamento realizado por uma plataforma especializada em instituições de ensino, o aumento médio da mensalidade para o ano letivo de 2026 deve ficar em 9,8%. Se esse percentual se confirmar, significa o dobro da inflação projetada para 2025, que é de pouco mais de 4,8% neste momento. Ao todo, 308 escolas de todas as regiões do país responderam ao questionário que permitiu chegar à média. Importante ressaltar que não existe nenhuma lei que limite o valor do reajuste das escolas particulares. No entanto, as altas devem ser justificadas aos pais e aos responsáveis. Para reajustar os valores cobrados, as escolas costumam levar em conta, além de índices inflacionários, também os reajustes salariais de professores e dos demais funcionários da escola e os investimentos feitos nas unidades escolares, além da taxa de inadimplência. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa que regulamenta a proibição do uso de benefícios sociais em sites de apostas. A medida atinge beneficiários do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada. Os operadores terão 30 dias para se adequar. Eles deverão consultar o CPF de cada usuário no sistema de apostas, tanto no momento do cadastro quanto no primeiro login do dia, e a cada 15 dias. Se o usuário for
identificado como beneficiário, a abertura da conta será negada ou encerrada em até 3 dias. Caso existam valores depositados, o jogador será avisado para sacar. Se não houver retirada, os recursos serão bloqueados e depois de 180 dias, destinados ao FIES e ao Fundo Nacional de Calamidades Públicas. Além dos beneficiários, também estão proibidos de apostar menores de 18 anos, donos e funcionários de casas de apostas, agentes públicos ligados à fiscalização no setor, pessoas com influência nos resultados dos jogos e indivíduos diagnosticados com dependência em apostas. A norma cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal, que já havia vetado o uso de programas sociais em plataformas de apostas. Reportagem, Mariana Ramos. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.